Bom, diante deste silêncio, eu acredito que a gente pode iniciar a aula. Fiquem tranquilos, a ideia é a gente fazer a construção desse conteúdo como um todo. Não vai ser passado nada jogado, não vai ser nada correndo. É lógico, a gente diminuiu aí o tempo da nossa aula de hoje, mas a gente segue tudo aquilo que a gente fez ao longo do tempo que a gente se conhece, né? Alguns eu conheço de outras disciplinas, outros eu acabei conhecendo agora, mas a gente tem a liberdade de... Vocês têm me mandado mensagens, à medida do possível, eu tento responder as dúvidas, enfim. A gente vai construindo tudo isso. Dito tudo isso, a gente vai começar hoje a unidade 4. A unidade 4, ela vai ser o momento em que a gente vai, talvez, captar tudo aquilo que a gente viu de capacidades, dos princípios. A última aula a gente abordou a questão das cargas de treinamento, né? A importância de a gente entender o que é volume, o que é intensidade, o que são as ações musculares, como que a gente pode treinar de maneira contínua, como que a gente pode fazer de maneira intervalada. Agora chegou o momento de a gente colocar tudo isso no papel e levar e ter o conhecimento de passar tudo isso para a pessoa, a equipe que a gente vai trabalhar, né? Então, quando a gente pensa em juntar tudo isso, e eu coloquei aí que talvez muitas das perguntas que vocês fizeram ao longo do semestre, eu falava, não, guarda um pouquinho, acho que agora vai ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês. E aí eu começo esse slide, até faço a brincadeira de que agora que vai começar a brincadeira, acho que quando a gente vai esquentar o motor aí, e aí se preparem, espero que estejam bem aí, que estejam com a cabeça boa para absorver tudo que a gente tem hoje, né? Então, a gente já falou de princípios, das capacidades físicas. Aqui não entramos muito no mérito da avaliação, né? Mas vocês já fizeram a matéria de medidas e avaliação. A gente viu a importância da tecnologia. A gente viu o quanto no processo de treinamento a avaliação ela é importante. A gente viu a questão dos métodos, né? A gente falou bastante na aula passada de métodos contínuos, métodos intervalados. E aí, quando a gente pensa em juntar tudo isso, é importante que a gente junte tudo isso e que a gente pense numa questão lógica, no funcionamento lógico da coisa, né? Então, a gente pensar lá nos princípios, a gente já entendeu que nessa lógica, se a gente aumenta a intensidade, o volume ele vai diminuir. Se a gente colocar uma intensidade menor, a gente consegue aumentar esse volume, né? Então, à medida que a gente consegue pensar nisso tudo, a gente tem que manter essa questão lógica no nosso planejamento, né? Então, que tudo isso também a gente precisa ter uma sequência quando a gente vai montar tudo isso, juntar tudo isso, né? A gente viu a importância do princípio da adaptação, da sobrecarga, e isso está muito relacionado com a questão da sequência, e tudo isso requer um planejamento. Então, à medida que a gente planeja tudo isso, que a gente usa de uma sequência ideal, uma sequência em que a gente trabalhe a lógica, a gente está falando da periodização. Então, uma periodização, no sentido amplo do treinamento, é a gente utilizar da lógica, da sequência e do planejamento para montar o programa de treinamento que a gente vai fornecer para um aluno, para uma equipe, para um paciente, enfim. No início, a primeira e principal pergunta que a gente deve fazer, qual que é? Ninguém arrisca nada? Eu não entendi a pergunta. Objetivo? Isso, Lucas. Eu fiz a pergunta, Juliano, qual que é a principal pergunta que a gente deve fazer no início, quando a gente vai pensar em periodizar, quando a gente vai pensar em começar esse planejamento do treinamento?
a gente precisa perguntar qual é o objetivo desse paciente, o objetivo do nosso aluno, o objetivo do nosso cliente, do nosso atleta. Então, à medida que a gente entende qual que é esse objetivo, e a gente tem que saber e traçar um objetivo a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, aí que a gente vai pensar e vamos identificar quais são as capacidades que a gente vai trabalhar, quais são os métodos de avaliação que a gente vai utilizar, quais são os métodos de treinamento que a gente vai precisar para que ele atinja esse objetivo a curto, médio e longo prazo. Então, antes da gente aprofundar especificamente a questão da periodização, no material de vocês, no livro, no AVA, ele conta um pouquinho da história, é importante, eu sempre costumo falar isso, que é importante a gente saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, né? Então, ao saber e entender a história do treinamento, da periodização propriamente dita, lá na primeira aula, a gente viu a evolução, a história do treinamento em si, né? A gente passou e viu a importância dos Jogos Olímpicos nesse contexto histórico, né? E aí, fazendo um paralelo a isso, a gente pensar na periodização também houve uma evolução, né? Então, na primeira fase, que é conhecida como o período dos precursores da periodização desportiva, essa fase ela vai lá desde os primeiros autores até quando a gente pensar lá na Grécia Antiga, quando a gente pensar que a tecnologia ainda nem existia, então são relatos dos quais a gente nem sabe a data exatamente, né? Mas se a gente pensar nas tetras, né? Naqueles modelos de treinamento dos gregos que cultivavam muito o corpo, né? Que à medida que eles iam treinando e tentando modelar o seu corpo, não existia totalmente uma base científica, né? Ia muito no empirismo, né? No achismo. E aí, mas ainda assim ali até a década de 50, a gente tem esses precursores, né, onde foi iniciando o conceito de periodização, né? Então, nessa fase, a gente tem muito do achismo, muito de uma tentativa e erro, né? Eu vou treinar algum atleta, então eu vou fazer isso com ele, se deu errado, eu vou mudar essa estratégia. Deixa eu tentar com uma outra estratégia. Então, a gente não tem uma base lógica e científica nisso, né? Numa segunda fase, já ali final da década, no início da década de 50 até a década de 70, a gente tem o período que a gente chama de período dos modelos tradicionais. É o momento em que a gente, fazendo um paralelo ali com a história dos Jogos Olímpicos, é o momento em que começou-se a investir na base científica, começou-se a ter incentivos de tecnologia, né? Então, incentivo para pessoas estudadas, treinadores que tivessem um conhecimento dentro da área de treinamento. Então, junto com todo esse movimento, né, de incentivo à ciência, à pesquisa, ao uso de algumas tecnologias, surgiu alguns modelos de periodização, que aí são os modelos tradicionais ou os modelos clássicos, né? E a terceira fase, que vem desde ali da década de 70 até os dias de hoje, a gente tem o período dos modelos contemporâneos, né? Então, a gente acompanhou a evolução da ciência do treinamento, a gente acompanhou a evolução da ciência como um todo, da tecnologia como um todo, e a gente acaba utilizando tudo isso a nosso favor até os dias de hoje, né? Então, a gente vai pensar numa primeira fase meio que pré-histórica, uma fase onde a gente vai muito como eu falei, no achismo. Aí aqui a gente tem o período dos modelos tradicionais, e aí quando a gente fala de tradição, é como se isso passasse de geração a geração, é como se eu falasse que uma coisa que fez bem para mim vai fazer bem para você, e a gente vai passando isso de anos em anos de pessoas em pessoas, né? E aí o período dos modelos contemporâneos, a gente enxerga que existem especificidades, existem diferenças no mundo do treinamento, né? Então, isso é só um apanhado geral para a gente entender como a gente foi evoluindo, para a gente saber aonde a gente chegou, né?
E aí, quando a gente pensa em organização do treinamento, que é uma segunda fase do treinamento, da periodização, então a gente já entendeu qual que é o objetivo do nosso aluno, do nosso atleta. A segunda fase é a gente organizar isso de uma maneira lógica, de uma maneira sequencial e que tudo isso seja planejado. Novamente, tudo aquilo que eu já falei desde a primeira aula, a gente tem que planejar, a gente não pode chegar lá na prática sem saber o que, que a gente vai fazer. Então, se a gente quer atingir o objetivo da pessoa que a gente está trabalhando, da equipe que a gente está sendo contratado, a gente tem que entregar os resultados, né? E os resultados, eles vão de acordo com o objetivo. Como que a gente organiza o treinamento? Alguém tem um palpite? Uma anamnese aí agora, no início? Faz parte do processo, mas não é isso que eu quero ouvir. Pensando especificamente em periodização, como que a gente vai organizar o treinamento? Na agenda desportiva, professor. Tá, o que que tem que ter nessa agenda? Competição, preparação, pré-competição. Quem falou aí, além do Juliano? Fabiano, ciclo, mesociclo. Isso, garoto, Fabiano. Então, o Fabiano falou aquilo que eu queria ouvir, mas é como se você traduzisse tudo que o Lucas e o Juliano falou, né? Então, quando a gente pensa nos ciclos, a gente vai ter o macrociclo, a gente vai ter o mesociclo, a gente vai ter o microciclo e a gente vai ter as sessões de treinamento, uma sessão de treinamento. Então, quando a gente fala que é importante a gente fazer uma anamnese, a gente vai talvez fazer isso em um dia, né? Uma sessão de treino. Essa sessão de treino ela vai estar incluída dentro de um microciclo. O microciclo, vários microciclos vão estar dentro de um mesociclo. Um mesociclo vai estar dentro de um macrociclo. Então, a gente tem uma organização temporal desse treinamento. Então, se a gente pensar em uma agenda esportiva, onde a gente vai acrescentar dentro desses ciclos quando que é a competição, quando que a gente vai treinar, quando a gente vai estar de férias. Então, tudo isso vai fazer parte desse planejamento e dessa organização. Então, a gente vai ver cada coisinha dessa especificamente a partir de agora. Esse é um exemplo que tem lá no livro, imagino que tenha lá na pré-aula ou na pós-aula do AVA. Mas no livro a gente tem isso que a gente chama de macrociclo. Então, eu falei que o macrociclo, ele é a estrutura, se a gente pensar numa pirâmide aqui, estaria invertido, né? A base da pirâmide seria o macrociclo, né? Então, tudo isso aqui, o mesociclo, o microciclo e a sessão de treino, ela vai estar dentro do macrociclo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um macrociclo. Dentro do macrociclo, a gente vai ter alguns mesociclos. Dentro desses mesociclos, a gente vai ter os microciclos. E dentro dos microciclos, a gente vai ter as sessões de treino. Pergunta: quanto tempo dura um macrociclo? Se a gente está falando de agenda, se a gente está falando de organização temporal, por quanto tempo dura Um ano? Um ano inteiro? um ano? Só um ano? Pode ser mais ou pode ser menos? Pode ser menos, 6 meses, sei lá. Talvez o período de competição, professor? O tempo que você quer preparar o atleta, o que ele vai precisar. Depende Então, do objetivo a ser alcançado. Isso, garoto, mandou bem. A gente vai montar o nosso macrociclo e aí, de uma maneira geral, muita gente se refere ao macrociclo, a gente pensando em um ano. Tá certo? Um ano a gente pode montar um macrociclo de um ano. Ele pode ser menor, ele pode ser de 6 meses, alguns relatos de macrociclos que duram até 20 semanas, então a gente está falando ali de um período de 5 meses, né? Isso talvez se a gente pensar num aluno de personal, num paciente que visa reabilitação, alguém que está pensando em saúde, né? Então a gente faz macrociclos menores. Se a gente pensar na NBA, por exemplo, a NBA, geralmente a gente tem uma temporada
começa no final, no segundo semestre de um ano e termina no primeiro semestre do outro, né? Então, a gente tem ali, sei lá, talvez 8, 9 meses, 10 meses, onde a gente vai montar o nosso macrociclo. A ideia é que a gente chegue lá, você tem uma equipe dentro da NBA, por exemplo, a gente tem o Los Angeles Lakers, eles contrataram o LeBron James para eles atingirem o objetivo de chegar na final, né? Então, o macrociclo deles vai começar na pré-temporada e o último dia de macrociclo deles vai ser a final da NBA. Então, a gente tem que ter tudo isso no calendário, né? Se a gente for pensar que, na teoria, a gente estaria num ano olímpico, mas com a pandemia a Olimpíada passou para o ano que vem, existem, já ouviram aquele termo de ciclo olímpico, né? O ciclo olímpico nada mais é do que um macrociclo. E aí, geralmente, esses ciclos maiores, eles estão relacionados com atletas de alto rendimento, né? Então, como eu falei na última aula, por exemplo, a gente tem alguns torneios preparatórios ao longo da temporada, onde às vezes o atleta ele não está no seu ápice, né? Mas ele precisa pegar ritmo de competição, né? Então, essas outras competições, elas também vão estar inseridas nesse período para que a gente chegue, e aí, novamente, como o Gabriel falou, aí vai de acordo com o objetivo. O meu objetivo é se classificar para a Olimpíada de 2024. Então, durante esse período, eu vou me preparar para chegar no meu ápice em 2024, né? É lógico que todos esses objetivos, eles devem ser coerentes, né? Com o que a gente tem de estrutura, as nossas capacidades, né? Mas, à medida que a gente sabe os objetivos, a gente vai conseguir montar esse macrociclo. E aí, o macrociclo, a gente pode pensar em um ano, por exemplo, o futebol, o vôlei, o basquete, o handball, geralmente são atividades cujo macrociclo dura um ano, né, uma temporada, mas saber que existem macrociclos menores e também existem macrociclos maiores. Diante disso, dentro do macrociclo, a gente vai inserir um mesociclo, né? Então, aqui, vamos supor, aqui é uma parte de um macrociclo. Ou a gente pode... aqui está errado. Aqui seria macrociclo, onde eu estou apontando aqui, vocês estão vendo? Aqui está escrito 2 vezes mesociclo. Aqui está escrito 2 vezes mesociclo, mas aqui teria que estar escrito macrociclo. Eu tirei do livro, o livro está errado. Então, é um macrociclo de 2017. E aqui a gente tem 4 mesociclos, né? Então, se a gente falou que vamos supor que esse macrociclo aqui, ele tem 5 meses. O 5º mês aqui eu vou deixar ele de fora, é como se ele não tivesse aqui, mas o 5º mês ele faz parte desse macrociclo, tá? Que seria um período pós-competição. Vamos supor que é o período de férias da pessoa que a gente está treinando aqui. Então, a gente tem os mesociclos, cada mesociclo aqui ele vai durar 4 semanas, ó, tem semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Então, esse mesociclo aqui, ele é chamado de período preparatório geral, por exemplo. Aí aqui a gente tem o segundo mesociclo, é conhecido como período preparatório específico, 1. O terceiro mesociclo, período preparatório específico 2. E aqui o quarto macrociclo, um período competitivo. Então, o mesociclo aqui a gente está vendo que ele dura 1 mês. Ele pode durar mais que 1 mês? 1 mês e meio, professor. Em média, de 1 mês a 1 mês e meio. Então, você está falando para mim que pode durar mais que 1 mês, é isso? Isso. E o máximo é 1 mês e meio? É o que indica os livros. É média, não é máxima. Então, a ideia é que a gente entenda que um mesociclo geralmente se refere a 1 mês, né? Mas se a gente for pensar em um macrociclo maior do que esse que a gente está vendo aqui, se a gente pensar em um ciclo olímpico, talvez a gente precise de um mesociclo de 2 meses, então varia muito, né? Mas a ideia é que o mesociclo serão períodos que a gente vai podemos chamar de preparatório geral, de período de preparação específica, de período competitivo. Então, dentro desses mesociclos, a gente vai ter algumas especificidades que a gente vai buscar trabalhar dentro disso, né? Mas, de uma maneira geral, a média ali, como o Juliano falou,
é que um mesociclo vai durar um mês e meio ou 2 meses, tá? À medida que a gente tem um mesociclo... Oi? Uma dúvida em questão ao mesociclo macro. Por exemplo, se a gente considerar a Copa do Mundo ela pode ser um macrociclo, certo? Mas você pega os atletas de clubes que já vêm treinando em mesociclos. Como é que eu vou considerar isso? É que você já partiu por um ponto muito... O futebol é uma periodização muito louca, é uma periodização à parte, né? Mas, por exemplo, se a gente... O macrociclo, na realidade, ele não é só a Copa do Mundo, né? Dentro do planejamento hoje, o Tite é o preparador, opa, quase que não sai aqui. O Tite hoje ele é o técnico da seleção, tem o Fábio Massaregian, que é o preparador físico, né? Eles têm toda a equipe lá. Eles fazem o acompanhamento dos clubes, hoje já com a tecnologia já existia todo esse acompanhamento, né? O que a gente vê hoje é que desde que o Tite entrou na seleção, esse acompanhamento ficou um pouquinho mais próximo. Então, as comissões técnicas dos outros clubes conversam com a CBF, né? A CBF o Tite tem pelo que eu percebo, ele tem um grupo ali de 40, 50 jogadores que ele monitora, então ele sabe tudo que eles fizeram no treino, tudo que eles fizeram nos jogos. Ele tem tipo um cardápio ali de alguns jogadores que ele costuma acompanhar mais, e aí de stand-by ele tem outros atletas, né? Então, quando a gente pensa que a seleção não está em constante contato com esse atleta, né? Esse atleta ele está nos clubes de cada um, né, respectivos. No clube, cada um vai seguir a sua periodização, né? Então, é uma coisa muito difícil, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, estava vendo recentemente, acho que no início da pandemia, com esse negócio do Ronaldinho Gaúcho ser preso, aí logo depois fizeram a reprise dos jogos, mostraram a final de 2002, e aí falando depois a equipe de 2006, que antes ganhou a Copa das Confederações em 2005 e talvez iludiu muita gente, né? Se vocês pararem para pensar, como que será que estava o Ronaldinho Gaúcho, que em 2005 ele quase não teve férias, porque a Copa das Confederações foi no pós-temporada dele, ele veio de uma temporada europeia desgastante, vai e joga até a final da Copa das Confederações. A temporada 2005-2006 ele joga e ele vai até o último jogo da temporada, ele foi campeão com o Barcelona em cima do Arsenal, aquele gol do Belletti no final. Então, aí ele chega já... Até o Parreira recentemente deu entrevistas que o Ronaldinho não devia já ter saído da comemoração da Champions League para concentração na Suíça, né? Que foi conhecida como aquela bagunça, aquela festa, né? Então, o Parreira mesmo falou, poxa, acho que eu tinha que ter deixado ele 10 dias de férias, né? Então, o quanto é difícil essa periodização para a seleção, porque cada clube tem um jogador que não passou nem da primeira fase da Champions League. Outros estão jogando campeonato estadual no começo do ano, né? Então, a gente tem várias questões que impactam no futebol, por isso que a periodização do futebol é uma coisa muito maluca, né? E é um ponto fora da curva, né? Deu para entender mais ou menos? Dá para entender sim, que ele vai ter que enquadrar o dele em cima do clube. Sim, sim. Então, vamos voltar para o mundo real, né? O futebol é uma história à parte. Dentro do mesociclo de cada mês ali, a gente vai ter as semanas aqui. Aí tem a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então, o que tem aqui? A gente tem os microciclos. Então, a gente tem, numa semana, a gente vai ter um microciclo, aqui a gente vai ter 2 microciclos, o segundo microciclo, o terceiro microciclo e o quarto microciclo. Então, dentro do MES, a gente vai ter essas semanas de treinamento, e aí não necessariamente vai ser uma semana, pode ser menos de uma semana, um microciclo, pode ser mais de uma semana, pode ser 10 dias,
Enfim, mas a ideia é que dentro do mesociclo a gente vai ter esses pequenos ciclos onde a gente vai trabalhar algumas questões específicas, e aí a gente tem vários microciclos dentro de um mesociclo. Aqui, nesse calendário, a gente tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e aqui tem o calendário, né? Aqui foi dia 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, 4 de fevereiro e assim por diante, né? Então, aqui a gente tem um panorama das sessões de treino, né? Então, aqui a gente vai saber, dentro do calendário, que dia que a pessoa treinou, né? A gente pode colocar, fazer de duas maneiras, ou do jeito que está aqui, colocar todas as datas, ou a gente pode colocar as datas que a gente vai ter de treinamento, né? Então, vamos supor que a gente está falando com um atleta, que ele vai treinar todo dia, né? E aí, treinar todo dia pode ser que tenha algum dia que ele vai no clube só fazer uma sessão de relaxamento, não necessariamente ir a campo, ou ir para quadra, enfim, né? Ou a gente pode ter todo esse calendário e marcar um xizinho. Ah, esse dia ele treinou, esse dia ele não vai treinar, esse dia ele treinou, e aqui a gente tem um acompanhamento daquilo que ele fez, né? Aqui embaixo, que o Lucas falou da anamnese, e a gente comentou a importância da avaliação, aqui a gente coloca a avaliação e a gente pinta quando a gente vai fazer a avaliação. Então, na primeira semana de treino, está pintado aqui, então em algum dia vai rolar alguma avaliação específica. Nesse início do segundo mesociclo, na primeira semana, no primeiro microciclo, a gente tem a avaliação, e aqui sucessivamente até a gente chegar no último microciclo aqui do período competitivo, com a avaliação pintada também. Então, fica evidente também aqui que no calendário a avaliação ela faz parte de todo esse processo, né? O exemplo que tem no livro de vocês é um exemplo de alguém, uma pessoa, um atleta, né, que está buscando trabalhar aspectos de força, né? Então, a gente tem a capacidade biomotora de força que vai ser trabalhada dentro desse macrociclo. Então, a gente pode supor que seja algum aluno de personal que procurou vocês e quer hipertrofiar, quer aumentar a massa muscular, quer aumentar os seus níveis de força, né? E aí, aqui a gente coloca as capacidades que a gente vai trabalhar com essa pessoa, né? Então, se o objetivo dele é força, então a gente coloca aqui força máxima e resistência. Então, à medida que a gente coloca aqui, em cada microciclo, que é cada quadradinho desse, a gente coloca em X a ênfase que a gente vai dar naquele microciclo, né? Então, no primeiro microciclo aqui vai ser uma semana de avaliação, aí no segundo microciclo a gente vai dar uma ênfase maior na força máxima. E essa força máxima a gente vai trabalhar em todo esse mesociclo. Pode ver que nesse mesociclo a força máxima ela está com 3x, e gradualmente a gente vai aumentando a resistência de força. Aí aqui a gente vem, faz a avaliação, aí aqui a gente vai dar uma ênfase maior na resistência de força, mas a gente não vai deixar cair essa força máxima. Então a gente tem 3x na resistência de força e 2x na força máxima. Aí chegou no terceiro mesociclo, onde força máxima, a gente vai ter pouquíssimos trabalhos de força máxima, a gente vai focar na resistência de força. Então, a gente tem aqui, ó, 3x na resistência de força, 1x na força máxima. E aí, chegando aqui no período competitivo, a gente pode pensar que é alguém que procurou vocês por algum motivo, vai ter alguma competição de halterofilismo, vai ter alguma competição que exige o treinamento de força, às vezes é um esporte coletivo e na equipe dele não tem um acompanhamento muito, só tem preparação técnica e tática, né? Não tem um acompanhamento extra, né? Então, nesse período competitivo, a ênfase foi de resistência de força, né? Onde a gente vê que não cai, né? Tem 3x e a gente tem 1x só de força máxima, né? Então, talvez a gente preparou esse atleta
Ele precisava de força, mas talvez a modalidade a qual ele vai competir exige muita resistência de força. Ele talvez não precise de uma força máxima, de muita velocidade. Aí a gente volta aqui, ó, resistência de força está relacionado com metabolismo aeróbico. Então, o quanto nossos treinos eles vão precisar ter essa característica, né? Deu para entender? Sim. Então, aqui a gente já abordou basicamente tudo, né? Aqui a gente vê o macrociclo, a gente vê os mesociclos dentro do macrociclo, a gente vê o microciclo dentro dos mesociclos, e aqui a gente tem as sessões de treinamento, né? Passando aqui, é importante a gente enxergar o quanto a gente consegue colocar isso também de uma outra maneira que fica melhor para a gente trabalhar, e também é melhor para mostrar isso para a nossa equipe, para os nossos alunos, para os nossos atletas, né? Então, aqui um exemplo de uma dinâmica de cargas de um mesociclo, e aqui, ó, a gente vê que um mesociclo, a gente tinha falado aqui, ó, no exemplo aqui, um mesociclo, ele tem 4 semanas. Foi um mês aqui com 4 semanas. Aqui já temos um mesociclo de 8 semanas, então a gente vê que o mesociclo não necessariamente ele dura um mês, né? Então vamos pensar que aqui é de um atleta de alto rendimento, então nesse mesociclo ele vai trabalhar uma capacidade física, né? Vamos supor, manter a questão, o exemplo da força, né? Então, aqui a gente vai pensar qual que é a carga que a gente vai querer trabalhar com esse atleta, né? Então, independente da... Não chegamos ainda em volume, intensidade, na questão de prescrição de quantas séries, de qual que é a carga, a gente vai pensar de uma maneira geral como que a gente vai trabalhar esse mesociclo, né? Então, a gente vai começar ali, esperado que na primeira semana a gente trabalhe a 50% da capacidade dele, depois na segunda semana 65%, na terceira semana a gente tem uma diminuição para 40%, aí depois a gente aumenta de novo, 75% até 80%, aí na sexta semana a gente tem uma boa queda de 30%, aí nas 2 últimas semanas a gente tenta alcançar um pico aqui, né, 85% e chegando na última semana 90%, né. Vou passar para a dinâmica das cargas do microciclo também, a gente pensar, vamos supor que a gente pegou uma dessas semanas aqui, que a gente mostra no mesociclo, e a gente vai desmembrar essa semana. Então, a gente tem aqui, ó, esse atleta, ele vai treinar todo dia. Então, aqui, segunda-feira, ele atuando a 80% da carga dele, né? Na terça, 40%, na quarta, a 10%, chegou aqui na quinta, teve um treino forte, aqui é 85%, aí na sexta, ele vai ter um treino ali de 45%, no sábado, um outro treino forte, 80%, e no domingo, aqui, volta para 10%, né? O que é essa dinâmica, assim, se a gente pensar no desenho do gráfico, tanto esse quanto esse, o que remete a vocês? Planejamento, fase de descanso e fase de trabalho. Resumindo isso que você falou, tem uma palavra, uma coisa que a gente viu bastante, desde lá dos princípios. Periodização. Não. Quem dá mais? Adaptação. Oi? Porra de supercompensação. Opa, eu ouvi aí. Alguém falou supercompensação. Não consegui. Boa. Quem falou? Danilo, tô aqui, hein? E Danilo, isso aí. Supercompensação, não é? A gente dá o pico e ter um tempo para a gente dar uma baixada para o nosso organismo se adaptar. Alguém falou aí adaptação. A gente estar preparado para um próximo estímulo, né? Se a gente pensar aqui no mesociclo, olha só. Se a gente der um período de descanso, olha só, aqui a gente chegou numa carga mais alta, aí deu uma diminuição, a gente vai aumentando. A gente precisa dar esse período para o organismo se recuperar, né? Se a gente pensar, vamos supor, voltando ao exemplo do futebol,
Vamos supor que aqui é um período de pré-temporada ali. Já começou a temporada, começaram aqueles jogos treino, assim, né? Onde o indivíduo, a gente sabe que ele não está, talvez, na sua plenitude, né? A gente pode ter esse gráfico aqui, que no livro está falando sobre o objetivo de ganhar massa muscular, mas a gente pode fazer um paralelo com o futebol, né? Então, vamos supor que ele fez talvez um jogo treino aqui na quinta-feira, e aí a gente tem uma diminuição, né? Foi um treino muito intenso, na sexta a gente tem uma diminuição dessa capacidade, né? Das cargas, né? Aí no sábado a gente tem mais um treino forte ali, próximo a 80%, aí olha só o domingo, ele vai precisar ter esse tempo para descansar, né? Então, à medida que a gente planeja isso, tal dia eu vou fazer com tal dinâmica de carga. No subsequente, eu tenho que manter essa questão dos princípios enraizados, né? Para que a gente não leve o nosso atleta a uma propensão maior de lesões, para que ele não fique doente, enfim, né? Deu para entender? Sim. E isso aqui está falando de... A gente pode fazer pelas capacidades, a gente pode falar, vou trabalhar resistência, então as cargas talvez serão maiores do ponto de vista do volume, vou trabalhar aqui no caso de ganho muscular, tá um período muito próximo de alguma competição, por exemplo, talvez as cargas vão ser um pouquinho mais baixas, enfim. Então, tudo isso é importante para a gente enxergar como que a gente vai planejar o nosso treinamento, né? E aqui é uma descrição de uma sessão de treino. Ainda seguindo o exemplo de força, né, a gente vai colocar lá, ó, em cima o mesociclo, então vai ser o primeiro mesociclo, então vamos exemplificar aqui como se fosse o primeiro mês de treino. Então a gente coloca lá mesociclo 1, o microciclo 2, então vamos supor que foi a segunda semana de treino do primeiro mês. E aí, naquele dia, a gente vai colocar qual dia específico a gente está falando. O objetivo é o aumento do recrutamento de unidades motoras. E aí aqui a gente coloca tudo que tem numa sessão de treino. O que tem numa sessão de treino? Quais são as 3 partes de uma sessão de treino? Opa. Vamos lá, quem dá mais? Lógica? Não. A gente tem... Com essa ferramenta fica feia a letra, parece criança aprendendo a escrever, mas a gente tem aquecimento. Qual que é a segunda parte? Opa. Apaga isso, aqui é um sinal de mais. A segunda parte é conhecida como parte principal. E a terceira parte, vou colocar um VC aqui, que é volta calma. Então, uma sessão de treino ela tem que ser composta por um aquecimento. Olha, aqui tem um aquecimento. Provavelmente aqui tem a parte principal. A volta calma não está colocada aqui. Mas na volta calma a gente vai poder fazer uma sessão de relaxamento, um alongamento, enfim. Então aqui vai compor tudo aquilo que a gente vai ter dentro daquele dia de treino. Então aqui, ó, o aquecimento é uma série de 15 minutos, intensidade livre, a gente vai trabalhar a ação concêntrica e excêntrica, né? Sem pausa, então é contínuo. O alongamento são 2 séries, 10 segundos em cada movimento, com uma intensidade leve, 20 segundos de pausa entre cada série. E aí aqui a gente não coloca ação muscular. Aí aqui já vem a parte principal, olha só, 3 séries, 4 repetições. A gente está falando aqui de um volume baixo, né? Ó, 4 repetições, olha só a intensidade, 90% de um RM. A gente vai ter 180 segundos, a gente está falando aqui de 3 minutos de pausa. Então, a gente precisa, se a gente está falando aqui de recrutar um maior número de unidades motoras, a gente está falando de um trabalho muito próximo de força máxima, né? Então, se a gente pensar que a intensidade está alta, a gente vai usar a pausa para ressintetizar a fosfocreatina, né? Os nossos estoques de energia.
Então, aqui, ó, lembram-se que a gente precisa de um tempo mínimo ali para recuperar tudo isso? Então, a gente tem que dar 3 minutos ali para ele recuperar. Então, a gente vai ter, no agachamento, a gente vai ter ação concêntrica e excêntrica. Então, o músculo vai encurtar e estirar, encurtar e estirar. O leg press é a mesma coisa, extensão de joelho é a mesma coisa, flexão de joelhos é a mesma coisa. Então, a gente está vendo aqui um trabalho de força, cujo objetivo é aumentar o recrutamento de unidades motoras, né? E aí a gente está falando de um treino que vai ser um treino de membros inferiores, né? Então, naquele dia vai ser um treino de membros inferiores, cujo objetivo é esse, e aqui a gente tem todo o planejamento do treino. Deu para entender? Sim, sim. Então, no Professor, livro só uma vocês vão dúvida. ver... Oi. Em relação àquela composição que o senhor fez, aquilo eu tenho que fazer dentro do meu macrociclo ou eu posso ir, por exemplo, essa semana eu programei o meu mesociclo, ou o meu microciclo dessa semana. Semana que vem eu vou preparar o meu microciclo daquela semana. Ou eu já tenho que estar tudo pronto desde o meu macrociclo? Tem que estar tudo pronto. Não sei se eu entendi sua pergunta, mas a gente vai pensar do macro e vai diminuindo, a gente vai descendo, Exato. e aí Isso, mas a ideia é que tudo esteja pronto. deixa eu tentar reformular. Tipo, eu tenho um macrociclo de 365 microciclos ou sessões. Quando eu fizer o meu macrociclo, eu já tenho que estar com os meus microciclos prontos, com aquela aula pronta? Não, é lógico que você vai ter algumas adaptações. Você falou aí de um macrociclo de 1 ano, né? 365 dias. No meio do caminho, a pessoa pode ficar doente, ela pode entrar de férias, ela pode ter uma lesão, então as coisas vão se adaptando, né? Mas a ideia é que... Na questão de preparação, já tem que estar preparado já logo no começo do macrociclo, as Sim, 365 sessões? talvez não exatamente os exercícios aqui, como eu mostrei, né? Talvez a gente possa alterar alguma coisa aqui, né? Mas a ideia é que pelo menos essa parte aqui do objetivo a gente tenha bem esclarecido o que a gente vai fazer. Ah, tá. Pelo menos os membros e vai trabalhar, né? Sim. Tá. Sim. É lógico que isso pode sofrer adaptações, é normal que tenha adaptações. Às vezes o nosso atleta, nosso aluno, ele pode evoluir mais rápido do que a gente imaginou e a gente vai adaptando isso, né? Mas a ideia é que o macro, o meso e o microciclo, pelo menos, ele esteja bem planejado e colocado no papel, e isso pode sofrer alterações, sim. Ok. Então aqui, ó, a gente vê tudo isso que a gente já falou. Aqui, ó, a gente tem macrociclo, dentro do macrociclo a gente tem aqui mesociclos, dentro dos mesos a gente tem micros, dentro de cada micro a gente vai ter sessões de treino, e dentro das sessões de treino a gente vai trabalhar volume, a gente vai ter que saber qual que é a intensidade, se vai precisar de pausa e que tipo de pausa vai ser, se vai ser ativa, vai ser passiva, se ela vai ser completa, incompleta. As ações musculares a gente vai trabalhar de maneira concêntrica, excêntrica, isométrica, então a gente vai juntar, é o momento que a gente vai juntar tudo isso que a gente viu até agora. Deu para entender? Deu, sim. Sim. Então vamos lá. O macrociclo, de uma maneira geral, ele pode ser dividido em 4 partes, né? A gente já viu lá, período preparatório geral. Geralmente, esse período preparatório geral, ele é aquele período de início de temporada, o início de um trabalho, né? Então, a ideia é trabalhar as capacidades predominantes daquela modalidade, e aí, olha só, é importante a gente saber a especificidade, olha o princípio da especificidade aí de novo. A gente saber o que aquela modalidade, ela requer, né? Então, a gente está falando ali nos exemplos que a gente viu, a questão de força. Será que no macrociclo lá estava a resistência de força, né? Será que é um maratonista, por exemplo? Então, ele precisa ter uma boa resistência muscular.
Enfim, a gente vai determinar a partir da especificidade da modalidade, a gente vai saber quais são as capacidades predominantes e a gente já vai trabalhar logo de cara de uma maneira a preparar o organismo de uma maneira geral, né? E aí, nesse período preparatório geral, geralmente a gente dá maior ênfase no volume. Então, a gente aumenta bastante o volume das sessões de treino. O microciclo ele vai trabalhar com alto volume, né? E aí, no período preparatório específico, a gente vai dar uma ênfase maior na questão da adaptação dessas capacidades biomotoras, né? Então, se a gente pensar, grosso modo, num trabalho de força, dando maior ênfase no volume, depois a gente vai conseguir colocar como que a gente consegue adaptar essa capacidade biomotora, né? Então, a gente pode já colocar um incremento aí de potência, de força máxima, né? Então, a gente consegue aprimorar e adaptar mais essas capacidades biomotoras que a gente já trabalhou no período preparatório geral. E aí, dependendo da modalidade que a gente estiver trabalhando, a gente vai trazer o componente técnico, né? Se a gente pensar em um esporte de coletivo, por exemplo, aí a gente ultrapassa aquela barreira da questão de pré-temporada, né? A gente já começa no início da temporada, trazendo elementos técnicos e táticos do jogo, né? Da competição, e aí a gente vai aumentando gradativamente a intensidade, e aí a gente já vai diminuindo o volume, obviamente. No período competitivo, que é o terceiro período, a ideia é que a gente tenha o organismo do nosso atleta, do nosso aluno, recuperado. Se a gente está pensando que esse período competitivo ele pode ser não necessariamente uma competição, a gente pode colocar um objetivo para o nosso aluno de personal, né? A gente pode pensar, o objetivo é a gente diminuir tantos quilos de gordura, ganhar tanto de massa, e a gente pode colocar uma prova dentro de uma aula nossa, né? E, naquele dia, no final desse período, a gente vai fazer um teste, a gente vai fazer simular uma prova, né? Mas para chegar nisso, o organismo ele tem que estar recuperado, né? Como se a gente, antes da competição, período pré-competição, é aquele momento em que a gente vai esperar dar o salto na competição ser a curva da supercompensação, né? Então, no período competitivo, a gente vai ter um menor volume para que a gente consiga trabalhar no máximo de intensidade que o nosso aluno, o nosso atleta, ele consegue exercer, né? E, por fim, a gente tem o período de descanso ou transição, que aí vai ser o período de recuperação física e psicológica, né? Principalmente de atletas, onde a gente tem muita pressão psicológica, né? Muito, muito desgastante, né? Então, a gente tem o que a gente chama aí de período de descanso ou transição. A gente vê, principalmente, atletas de alto rendimento, eles entram de férias, né? Eles não precisam ir para os clubes, mas eles mantêm uma rotina de treinamento, né? Então, eles têm uma carga mais baixa de treinamento, sem a pressão da competição, mas eles se mantêm ativamente para iniciar uma nova temporada. Entenderam? Aqui a gente tem um gráfico, né? Como que a gente vê aqui, ó, a questão técnica e tática no período preparatório geral está mais baixo, ao longo do período preparatório específico vai aumentando, chega no ápice no período competitivo. Assim como a intensidade do treino vai aumentando gradativamente para chegar no período competitivo no seu máximo. O volume de treino, a gente começa lá no alto e a gente vai baixando, né? E aí, no período transitório, é o momento que a gente vai diminuir tudo, tanto o volume, quanto a intensidade, quanto esses aspectos técnicos e táticos que estão relacionados principalmente aos esportes, né? Ao alto rendimento. Alguma dúvida? Não, no momento não. Na sessão 2, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas teorias, né? A gente viu aí, de uma maneira geral, que a gente tem o período de preparação geral, específico, o período competitivo e o período de transição. Mas ainda aprofundando um pouquinho mais na história, e aí eu recordo vocês daquilo que eu sempre falei, da questão da União Soviética, na questão dos russos, né? A gente vai ver aí dois autores, cientistas do treinamento que são muito importantes e que fizeram parte dessa questão, dessa construção histórica da periodização, né?
Então, o primeiro período lá, na realidade, o segundo período, onde a gente viu o período que a gente tem os modelos tradicionais ou os modelos clássicos, talvez o grande nome desse período é o Matviev, que é um russo, né? Ele se baseia muito nessa construção, ele que trouxe essa questão do macrociclo, do mesociclo, do microciclo, né? Mas ele montava muito, se a gente for pensar, olha só, se a gente pensar nessa periodização aqui, vamos pensar que o período competitivo está aqui, e aí a gente mesmo conversou aí, como que será que é para o jogador de basquete, para o jogador de futebol? Será que ele consegue chegar no ápice somente num período? Ele tem uma competição só naquele período? Ou a competição ela se dá ao longo aqui da temporada, né? Então, o Matviev, quando ele pensou nessa periodização clássica, tradicional que a gente chama, ele pensou em uma modalidade específica, né? Uma modalidade cuja característica principal é ter uma única competição, né? Então, se a gente for pensar, hoje em dia, lógico que tem a questão do marketing, da tecnologia, da visibilidade, né? Hoje em dia, quem investe, quem financia o esporte, quer que sua marca esteja cada vez mais exposta, né? Mas se a gente pensar num ginasta, por exemplo, ele tem talvez uma competição no primeiro semestre, uma segunda competição no segundo semestre, enfim, a gente tem esse espaçamento entre as competições, né? E isso a gente não tinha um número tão grande de competições se a gente pensar ali na década de 50, na década de 60, né? Então, quando a gente pensa nesses modelos clássicos, e pensando principalmente no calendário, a gente tem que as competições mais importantes, elas se concentram em um período cuja duração não vai ser superior ao tempo de duração do pico, né? Então, se a gente pensar que o calendário ele vai ser baseado no seu objetivo, e o objetivo vai ser a gente chegar no ápice nessa competição, essa competição ela não pode ser maior do que todo o período de pico que a gente tem de preparação, né? Antes disso, deve haver um número ideal de competições secundárias para que o atleta pegue o ritmo, né? Que ele aperfeiçoe a sua forma física, a sua forma técnica, a sua forma tática. E aí, a importância e dificuldade das competições, elas devem aparecer ao longo da temporada, né? De uma forma progressiva e crescente. Então, se a gente vai pensar que a gente vai moldar o nosso período de treinamento, principalmente no alto rendimento, o ápice vai ser a Olimpíada, né? Mas a gente vai jogar os jogos regionais, depois a gente vai jogar os jogos nacionais, depois a gente vai jogar um sul-americano, um campeonato das Américas, depois a gente faz um Grand Prix, algum outro campeonato a nível internacional, mas não tão relevante quanto o Mundial, aí a gente já pode ir para o Mundial já pensando em ter uma forma melhor do que aquela que a gente teve durante os campeonatos menores, né? Até chegar numa Olimpíada, talvez, aí a gente ter o nosso ápice de performance, né? Só que aí a gente encontra desvantagem. Oi? Surge uma dúvida. Chegando no período de competição, tenho como incluir dentro desse macrociclo um período que eu vou fazer uma simulação de como se ele estivesse chegando num período de competição para saber em quanto tempo ele consegue manter o melhor resultado, o quanto ele cai se eu diminuir o treinamento dele, tem como fazer isso? Não entendi sua pergunta. Você repete, por favor, Gabriel? Claro. Pensando no período de competição, vai ter um momento que vai ser um período que você não vai exigir tanto do atleta pensando nesse período de competição. Você vai preparar ele de uma maneira que ele vai ter um bom resultado na competição, né? Tem um período dentro desse macrociclo que eu posso fazer a simulação desse período de preparação para a competição? Dá para fazer sim. A gente pode fazer, por exemplo, a gente tem, como eu falei no futebol, a gente tem os jogos treino, né? É uma preparação para uma competição, né? Talvez quando a gente pensa em uma preparação, a gente tenta, em alguns momentos, trazer elementos do jogo da competição,
Se a gente pensar em equipes de alto rendimento, dos esportes coletivos, se você ficar sempre treinando com os seus colegas, né, com a sua equipe, a gente não consegue evoluir, né? Todo mundo já se conhece, todo mundo sabe minimamente como que cada um se comporta, né? Por isso que às vezes a gente vê em treinamento a gente jogar com categoria de base, né, com juniores. Aí, eventualmente, você joga com outras equipes menores da sua cidade, do estado, né? Então, são maneiras de você simular essa competição, mas não necessariamente tendo a competição propriamente dita, né? Isso principalmente para esses esportes como o futebol, como o basquete, né? Mas, se a gente falar da ginástica, a gente tem, por exemplo, geralmente no segundo semestre, a gente tem os jogos regionais, né? Aqui em São Paulo, que a gente tem as cidades sendo me fugiu a palavra, sendo representadas, né, por alguns atletas. E é uma competição que, se você for campeão dos Jogos Regionais de São Paulo, sei lá, tanto faz, tanto fez para você, sendo que talvez o seu grande objetivo é estar na Olimpíada, sabe? Então, talvez eles usem essas competições menores para pegar ritmo de competição. E quando a gente fala pegar ritmo de competição, é você trabalhar numa alta intensidade, né? Porque se você tiver em baixa intensidade, você vai ser atropelado. E tem a questão psicológica também, né? Quando a gente fala de pegar ritmo de competição, é também você ter aquele frio na barriga, de você não saber o que o adversário vai fazer, o que você tem que reunir ali do ponto de vista tático, técnico e físico para que você consiga desempenhar um bom papel. Foi mais ou menos isso que você perguntou? Sim, isso mesmo. Então, dentro dos períodos dos modelos clássicos, as principais desvantagens é que a gente, se a gente pensar em força, a gente vai ter que trabalhar a força de um jeito, se a gente for trabalhar a velocidade, a gente vai trabalhar a velocidade de um jeito. Então, cada objetivo, cada capacidade, ela requer uma adaptação morfológica e psicológica específica, né? Então, muitas dessas cargas de trabalho, elas não são compatíveis, e em alguns momentos a gente pode conflitar uma coisa com a outra, né? Então, dentro desses modelos clássicos, a gente tem uma incapacidade de permitir que os atletas participem com sucesso em muitas competições ao longo do ano. Porque se você foca em uma só competição lá, sendo o filé da temporada, né? Isso, se você entra, às vezes, sabendo que você não está no máximo naquela competição menor, talvez isso já faça com que você não dê o seu máximo ali. E aí isso pode prejudicar, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, né? Então, quando a gente pensa nessas desvantagens dos modelos clássicos, a gente pode ver o que impede a gente ter uma única competição como o fator principal ali hoje em dia, né? Motivação financeira, então a gente sabe que a gente tem cada vez mais a publicidade, os patrocínios tomando conta das competições, né? A gente tem uma maior cooperação entre os treinadores do mundo, então hoje a gente sabe o que o fulano está fazendo, o que esse ciclano está fazendo. Então, se a gente esperar somente naquela competição para treinar, para se mostrar, né? Talvez você seja atropelado. Combate à utilização de ilegalidades no esporte, né? Então, o quanto a gente vê o número crescente de corrupção, de jogos, de apostas relacionadas a alguns jogos, né? Então, isso impede que a gente tenha somente uma modalidade, uma competição. Presença de tecnologia no esporte está ligado também com esse aumento do número de competições, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar somente uma competição, e aí fica difícil a gente manter esse modelo clássico de periodização, principalmente no esporte de alto rendimento, né? E aí, para tentar mudar isso, a gente vê o Verkhoshansky, que é o outro russo, e aí ele propõe esses modelos contemporâneos, onde a gente consegue trabalhar a criatividade, onde a gente vai ter um período de pré-temporada, temporada e pós-temporada, onde a gente vai conseguir trabalhar principalmente os esportes coletivos, e aí a gente vai pensar nessa periodização em blocos, né? Onde a gente vai contemplar esse número maior de competições, onde a gente vai precisar usar essa criatividade para trabalhar a técnica, a tática, a questão física. Então, essa periodização em blocos, segundo o Verkhoshansky, ela pode ser um bloco A, onde esse bloco A, a primeira ideia é causar uma alteração profunda na homeostase do organismo, né? Então, a gente quebrar
a relação ali, o conforto, né, metabólico, o conforto físico que o organismo tem, né? Então, o objetivo é estressar profundamente esse organismo, né? A gente vai concentrar maior volume nesse primeiro bloco, né? Então, a gente vai dar uma ênfase maior no volume, e à medida que a gente vai sucedendo as cargas de treinamento, a gente vai ter uma similaridade com o período competitivo. E também, dentro do bloco A, a gente vai ter o período preparatório geral e o período preparatório especial, ou período preparatório específico, né? Que aí, geralmente, esse bloco vai durar 12 semanas, e aí a gente pode subdividir ele em uma microetapa A1, onde a gente vai focar em exercícios de preparação do aparelho locomotor, né? Então, a gente vai focar na questão músculo-esquelética, a gente vai pensar na questão cardiorrespiratória. A microetapa 2, a gente vai visar o trabalho neural, né? Então, a gente vai focar no aumento da velocidade de transmissão do impulso nervoso. Então, a gente vai trabalhar de uma maneira em que a gente consiga pensar e executar de uma maneira muito rápida. E a microetapa 3, onde a gente vai focar em exercícios com alto volume para aumentar a influência das cargas no organismo. E a gente vai tentar ganhar mais resistência, mais força muscular. No bloco B, aí sucedendo esse bloco A, o objetivo é diminuir um pouquinho essa carga de treinamento e aí permitir um aperfeiçoamento das capacidades competitivas dos atletas. Então, a ideia é que no bloco A a gente prepara, é como se fosse um período de preparar o atleta, dar um choque nele, trabalhar com um grande volume, e aí agora a gente já dá uma diminuída, e aí geralmente esse bloco ele vai ter duração de 2 meses até 3 meses. Onde a gente vai, nessa diminuição, a gente vai preparar e aperfeiçoar as capacidades de competição desse atleta, e no bloco C a gente vai entender que ele está no seu nível máximo de desempenho, ele está totalmente na ponta dos cascos do ponto de vista físico, tático, técnico, e aí ele já pode chegar nas competições de maior importância, né? Então, nada mais é do que a gente pensar no bloco A, pensar em preparar a questão física. No bloco B, a gente colocar aspectos técnicos e táticos do jogo, e a gente diminui o volume, a carga de treinamento, à medida que a gente sabe que ele já está do ponto de vista locomotor, muscular, a questão neural já está no ápice ali, né? Então a gente já consegue jogar aspectos técnicos e táticos dos jogos, e aí no bloco C a gente já entende que ele está no ponto ideal para apresentar o seu máximo de desempenho, né? Além desses modelos tradicionais, do modelo contemporâneo, existem algumas outras propostas, como o modelo linear, o modelo ondulatório, o modelo de cargas seletivas e a periodização tática, né? O modelo linear, por exemplo, a ideia é a gente pegar uma capacidade física e trabalhar ela, somente ela. E aí a gente vai aumentando progressivamente o volume ou a intensidade, né? No modelo ondulatório, é um modelo onde a gente vê principalmente uma ideia de trabalhar com ondulações, né? A gente entender que em algum momento a gente vai dar maior ênfase para um aspecto e menor para outro, e aí a gente vai tendo essa flutuação desses objetivos, né? O modelo de cargas seletivas é um modelo já mais complexo, mais atual, onde a gente vai pensar que não dá para trabalhar questões separadas. Então, por exemplo, no modelo linear a gente vai pegar força e vamos trabalhar força. No modelo ondulatório a gente vai trabalhar força, mas vai trabalhar velocidade também, vai trabalhar resistência, e a gente vai dando ênfase maior em um ou em outro. No modelo de cargas seletivas, a gente vai trabalhar tudo junto, questão física, questão técnica, questão tática. Então, em algum momento a gente vai selecionar um propósito maior, mas a gente vai trabalhar tudo sempre ao mesmo tempo, né? E também a gente tem a periodização tática, que é quando a gente monta o nosso planejamento de treino a partir de questões táticas, de questões do jogo, aperfeiçoar a tática do jogo, e aí a gente vai colocando o ponto principal dessa periodização do ponto de vista tático. Aqui um exemplo para a gente pensar em um modelo linear aqui na parte de cima, né? Então a gente vê aqui
que a gente pega um mesociclo, onde a gente vai trabalhar força, por exemplo. A gente tem aqui, ó, linearmente, o número de séries é o mesmo. A gente tem variações na zona de repetição máxima, né? Aqui no primeiro microciclo de 10 a 12. Aqui a gente já diminui para 2 a 4. Aqui a gente trabalha de 8 a 10. Mas o tempo de pausa vai ser o mesmo. As ações musculares vão ser as mesmas. Então, a gente trabalha de maneira linear. A gente vai focar somente naquela capacidade. Aqui, a gente já tem embaixo o modelo linear e o modelo ondulatório, né? Então, aqui a gente pode talvez pensar que no microciclo a gente vai ter um microciclo inteiro onde a gente vai trabalhar 3 séries de 8 repetições máximas. No segundo mesociclo, a gente vai trabalhar 3 séries de 6 repetições máximas. No terceiro mesociclo, a gente vai trabalhar 3 séries de 4 repetições máximas. Então, em cada mesociclo, a gente vai focar, vai trabalhar sempre a mesma coisa. No ondulatório, olha só, no dia 1 a gente já tem 3 séries de 8 repetições, no dia 2 a gente já vai alterar, no dia 3 a gente vai alterar. Então, essas alternâncias de cargas, de ênfase, né, a gente consegue trabalhar mais nesse modelo ondulatório com mais variações. O modelo linear a gente foca sempre basicamente na mesma capacidade. Alguma dúvida? Jorge, você falou mesociclo e aí tá escrito microciclo. Aqui em cima ou aqui embaixo? Embaixo. Não, aqui na realidade, quando a gente fala microciclos de 1 a 4, isso aqui compreende um mesociclo, né? O microciclo de 5 a 8, a gente tem um segundo mesociclo. Aqui, microciclo de 9 a 12, a gente tem um terceiro mesociclo. Foi isso que eu quis dizer, não sei se foi isso que eu falei naquele momento. Mas deu para entender agora? A diferença é que aqui... Não entendeu? Não. Aqui a diferença é que no modelo linear, quando a gente pensa em microciclo, o que é um microciclo? De uma maneira geral. Em unidade de tempo. Como que a gente consegue quantificar um microciclo? De 1 a 4 sessões. Oi? Vamos colocar aí que cada microciclo tem uma semana. Então, aqui a gente tem de 1 a 4, a gente tem 4 semanas de treino. 4 semanas de treino juntas dá um mesociclo. No modelo linear, a ideia é que no mesociclo a gente sempre vai trabalhar essas mesmas zonas de repetições, entendeu? No segundo mesociclo que a gente vai alterar as zonas de repetições. Quando a gente fala no modelo ondulatório, a gente não precisa passar 4 microciclos inteiros para alterar. A gente tem alterações no número de repetições, na carga, na capacidade biomotora, dia após dia. Olha só, no dia 1 a gente trabalhou 8 repetições máximas, no dia 2, 6 repetições máximas, no dia 3, 4 repetições máximas. Então, a gente consegue modular de uma maneira que a gente pode aumentar ou pode diminuir a cada dia, entendeu? Já. Tô pensando. O que você não entendeu? Bom, vai processando aí, depois a gente conversa então. Para a gente finalizar tudo isso, a primeira sessão foi a gente entender o que é macro, o que é meso, o que é micro, quais são as sessões de treino. Essa segunda sessão foi um pouquinho mais teórica, só para a gente entender como que
Na realidade, tudo iniciou-se pensando em um modelo clássico, onde a gente só tinha uma competição e acho que vocês conseguem perceber que hoje, principalmente no esporte de alto rendimento, é muito difícil a gente ter só uma competição, é muito difícil a gente pensar linearmente, a gente tem várias competições, a gente tem nos esportes coletivos a questão de competir a cada semana. No futebol, por exemplo, você tem jogo quarta e domingo, então essa periodização ela precisa ser alterada, né? Então, do ponto de vista da teoria, é importante vocês saberem que tem esses modelos e a evolução desses modelos. Na seção 3, talvez ela converse mais com a seção 1. E aí a gente vai pensar em aspectos práticos. Vocês já viram a importância da gente quantificar as cargas, né? Só para a gente relembrar que carga externa, tudo aquilo que a gente tem como manipular fora, né? Então a gente tem o número de séries, número de repetições. Então, dentro de um microciclo, a gente pode fazer o cálculo da carga externa, que a gente viu lá na última aula. Então, por exemplo, um protocolo de treino de 4 séries de 10 repetições, a gente vai tentar entender qual que é o volume de treino, né? Então, são 4 séries de 10 repetições, o indivíduo vai fazer 40 repetições. Vamos supor que aqui é o Lucas vai fazer 40 repetições numa intensidade de 100 quilos. Então, a carga externa dele, a gente vai multiplicar tudo isso, 4 vezes 10 vezes 100. 4 séries, 10 repetições, vezes o peso. Então, a gente tem 4.000 unidades arbitrárias. Esse é o cálculo da carga externa da sessão dele de treinamento. Então, se a gente pensar quando montar o microciclo, vamos supor que naquele microciclo, a carga externa dele, naquele dia específico, aquela sessão de treino do microciclo dele, na segunda-feira, por exemplo, foi 4.000 unidades arbitrárias. E aí a gente vai fazer esse cálculo na quarta, a gente vai fazer o cálculo na sexta, por exemplo. Ele treina 3 vezes na semana. E a gente vai ter o panorama dele do microciclo dele. A carga interna, a gente viu que a gente vai mensurar questões fisiológicas, tudo que altera no nosso organismo decorrentes do estresse do exercício físico, né? Então, a gente viu que pode ser principalmente a percepção subjetiva de esforço, que foi o artigo que eu pedi para vocês fazerem a resenha. A gente pode controlar isso pela frequência cardíaca ou pelo lactato. A gente vai fazer esse cálculo multiplicando, seja a percepção subjetiva, que é quando a gente pergunta lá quanto que ele classifica o esforço percebido de uma escala de 0 a 10, vezes o tempo total da sessão, né? Então, vamos supor que o Lucas fez o treino dele, e aí o treino dele, para ele, foram 10 repetições ali, numa carga de 100 quilos, então ele colocou 9 na escala de percepção subjetiva de esforço. E aquele treino ele fez por 30 minutos. A gente vai multiplicar 9 por 30, né? Que aí a gente vai ter 270 unidades arbitrárias. Então, a gente tem o cálculo da carga externa e o cálculo da carga interna. Deu para entender? Deu para relembrar isso que a gente viu na última aula? Professor, só uma dúvida. No caso, o senhor jogou repetições. Se, por exemplo, eu estou trabalhando com, que nem o senhor falou, um atleta de futebol, ele está fazendo um treino de corrida, como é que eu vou fazer esse cálculo? A gente pode, se a gente for pensar numa corrida, seria uma corrida contínua? Vamos colocar que ele fosse um maratonista. Eu estou treinando um maratonista. Uhum. Então, mas ele vai correr de maneira contínua ou intervalada? Vamos colocar que seja contínua. Então, naquele dia, a gente vai colocar dentro da carga externa de treinamento dele o que a gente consegue mensurar numa unidade de treinamento contínuo, né? Então, a gente pode colocar ali o tempo, o volume, né? De treinamento dele. Então, quando a gente fala de volume, quando é um exercício aeróbico, quando é um exercício contínuo, o que a gente pode mensurar de volume? Tempo. O tempo, boa. A gente consegue mensurar a intensidade daquele treino? Acredito que não. Consegue? Não sei, tô te perguntando. Você acha que não? Se ele estiver correndo na esteira, a gente consegue mensurar?
Na esteira, sim. E fora da esteira também a gente não consegue? Eu acho que consegue, mas com uma certa dificuldade. Você não vai ter uma Sim, exatidão. vai ser mais difícil. Se a gente pensar que ele está fora da esteira e ele vai correr numa pista de atletismo, se a gente contar o número de voltas que ele deu, a gente vai saber a distância que ele percorreu, correto? Aham. Correto. Se a gente dividir o tempo que ele correu pela distância, a gente vai ter a velocidade, a gente vai ter um índice de intensidade aí, não vai? Uma velocidade média, né? Se a gente. A gente pega o quanto que ele correu, a distância, e divide pelo tempo. A gente tem a velocidade média. Então, a gente pega a distância pelo tempo, é o cálculo da velocidade, né? Então, Aham. a gente tem a intensidade do treino dele. Então, a gente sabe qual que é a velocidade média dele, a gente multiplica pelo volume, a gente tem a carga externa de treino. A carga externa de treino vai ser a gente multiplicar o volume pela intensidade. Deu para entender? Entendi. E aí Só vai vamos ser um supor... pouco mais difícil de chegar. sim, vai ser mais difícil. E aí vamos supor que ele correu naquele treino dele, ele fez uma percepção subjetiva de 7. E ele correu por 50 minutos. Aí a carga interna dele vai ser 7 vezes 50 minutos. Ou se a gente fizer pela frequência cardíaca ou lactato, a gente vai pegar a média da frequência cardíaca durante aquele tempo, ou do lactato dele, e a gente multiplica pelo total, o tempo total da sessão. Deu para entender? Entendi. Agora eu entendi. E aí, tem algumas questões que vão ajudar a gente, é importante a gente pensar em monitorar essas cargas de treinamento, porque à medida que a gente monitora, a gente vai ter as informações para a gente, e a gente, enquanto preparador físico, a gente pode fornecer essas informações para o nosso treinador, enquanto personagens, a gente pode informar até para o nosso, disponibilizar isso para o nosso cliente, para o nosso aluno. Então, isso vai fazer com que a gente caminhe em direção ao objetivo, né? Todas as informações de controle de carga, elas devem ser simplificadas e transmitidas por meio de relatórios. Então, a gente vai mostrar de uma maneira simples, se a gente pensar naqueles gráficos que tem do mesociclo e do microciclo, a gente consegue transmitir, simplificar essas informações. E aí, um dos principais desafios para os treinadores, para os preparadores físicos, é a gente entender como que a gente vai analisar isso. Como que isso vai interferir e a gente vai poder falar, isso foi significativo, isso não foi. Aí vem aquela pergunta que vocês fizeram, como que eu vou saber se ele supercompensou ou não? Como que eu vou saber se eu tenho que dar um treino mais leve ou eu posso já pegar um pouquinho mais pesado? A gente vai precisar monitorar, mas a partir do momento que a gente monitorou, a gente tem cálculo de carga interna e cálculo da carga externa, o que que isso vai querer dizer para a gente? E aí, a gente tem algumas maneiras de quantificar isso e mostrar isso em resultados, e mostrar que essas questões, elas podem nos ajudar. Uma desses cálculos, uma dessas alternativas é a taxa de carga aguda pela carga crônica, né? Que é o que a gente conhece como TCAC. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a média das cargas de treinamento concluídas em um período, geralmente de 5 a 10 dias, com a carga de treinamento crônica completada por um longo período de tempo. Então, geralmente vai estar associado aí a 4 a 6 semanas. O que que isso quer dizer? Um exemplo. Aqui a gente tem, e essa tabela tem lá no livro, a gente tem aqui microciclo 1, microciclo 2, microciclo 3, microciclo 4 e assim por diante. A gente tem 9 microciclos. Em cada microciclo, o indivíduo aqui treinou 3 sessões, né? Então, vamos supor que foi um treino de força lá. Então, ele treinou segunda, quarta e sexta na primeira semana, segunda, quarta e sexta na segunda e assim sucessivamente. Aqui tem o número de séries, quantas repetições ele fez, qual foi a intensidade, qual foi o tempo de pausa, quais foi as ações musculares que ele teve e qual foi a percepção subjetiva de esforço dele, né? Aqui foi o tempo total de cada sessão de treino, aí a gente consegue chegar no filé aqui, que é a carga externa e a carga interna. A gente viu que carga externa é o quê? Multiplicar volume versus a intensidade, né? Então, a gente tem a intensidade aqui, 70,
A gente fez 12 repetições vezes o número de série, a gente vai multiplicando isso, a gente chegou numa carga externa de 75. E a carga interna, a gente multiplica a percepção subjetiva de esforço pelo tempo total da sessão. Então, se a gente multiplicar 8 vezes 60, a gente vai chegar aqui em 480. Deu para entender? Até aqui? Sim, deu para entender. Aí, quando a gente quer saber a taxa de carga aguda dividido pela carga crônica, o que a gente vai fazer? A gente vai, no segundo microciclo, a gente vai somar a carga interna das duas... Minto, a gente vai somar a carga externa das duas. Então, se a gente pegar aqui, se vocês tiverem calculadora aí, peguem... Tá todo mundo com calculadora? Conseguem ter acesso aí? Sim. Sim. Somem aí, ó, 75,6, que foi a carga externa da primeiro microciclo. E aí soma com 101,3. Que vai dar quanto? 171,9. 176,9, né? 75,6 mais 101,3, Isso. 176,9. Aí a gente vai e divide por 2. Dividindo por 2, a gente tem 88,45. Correto? Correto. Desculpa, professor, eu não entendi. Se a gente pegar e dividir por 2, a gente somou 75,6 com 101,3, correto? E aí deu o valor de 176,9. Aí, se você dividir por 2, você tem a média. A gente tem a média desses valores de carga externa. Que aí vai dar quanto? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Deu 88,45. Deixa eu colocar. Isso aí. 88,45. A gente já pegou esse e somou com esse, que deu 176,9. Se a gente dividir ele por 2, a gente tem uma média desses valores, que vai dar 88. Nossa, 8 é muito difícil fazer. 88,45. Isso é a média da carga externa do ponto de vista crônico. Quando a gente fala crônico, a gente pensa em todo o período de treino que a gente treinou. Esquece da coluna aqui, ó. Essa coluna aqui, esquece. Para a direita, esquece. Nesse primeiro momento. Vamos focar só aqui. A gente somou esses dois e dividiu por 2, a gente tem a carga crônica do exercício. Mas a carga aguda é o que acontece naquele momento, naquela semana. Naquela semana, a carga externa foi 101,3, correto? Uhum. Se a gente pegar 101,3, que foi a carga aguda daquela semana, e dividir por 88,45. Divide 88 por 45. Dá 1, alguma coisa. Dá 1,15.
que é esse valor que está aqui, ó, 1,15. Então, a taxa de carga aguda e carga crônica é a gente pegar a média de toda a carga externa e dividir, na realidade, pegar a carga aguda e dividir pela carga crônica. Então, se a gente chegar aqui na terceira semana, o que a gente tem que fazer? A gente vai somar 108 mais 101,3 mais 75,6. Isso vai dar um valor. Aí a gente divide por 3, porque a gente tem 3 microciclos aqui. Quando a gente divide por 3, a gente vai ter uma média. Aí a gente tem a média, que é a carga aguda crônica. E aí a gente vai dividir 108 pela essa carga aguda crônica, por essa carga crônica, desculpa, e aí vai chegar no valor de 1,14. E assim, à medida que você vai aumentando os microciclos, você vai aumentando o número de carga externa, então você vai somando todas e vai dividindo pelo número de microciclos. E aí o resultado que der dessa média, você pega a carga aguda e divide pela crônica. Deu para entender? Essa parte deu para entender, professor. Mas como é que eu vou saber qual que aonde eu tô com risco de lesão e aonde eu tô com... Aí, a resposta está aí. Se você tem uma taxa de carga aguda crônica menor ou igual a 0,49, a gente tem muita baixa propensão de lesão. 0,5 a 0,99, baixa propensão à lesão. 1 a 1,4, moderada. De 1,5 até 1,9, alta chance de lesão. Acima de 2, muito alta chance de lesão. Então, se a gente voltar aqui, ó, aqui ele começou com uma classificação moderada, foi de 1,15, 1,14, aí aqui já baixa, aí ele aumentou um pouquinho aqui nesses microciclos, e aí no final desse mesociclo a gente já tem uma diminuição dessa propensão às lesões. Então eu posso dizer que esse rapaz não é um rapaz de alto rendimento. Ele treina 3 vezes por semana, o máximo de intensidade que ele chegou aqui foi 80%, a percepção subjetiva dele, o máximo que chegou foi 9 em uma semana só, então talvez ele seja fisicamente ativo, né? Treinado, ele é treinado, mas não é de alto rendimento, né? Deu para entender? Então, se a gente pensar que o indivíduo está aqui nessa taxa alta, aí talvez seja o momento de a gente falar, opa, na semana que vem o treino tem que ser um pouquinho mais leve, senão eu vou levar ele a um overtraining, eu posso levar ele a uma propensão de lesão, ele pode se machucar, enfim. Tudo isso pode acontecer. Deu para entender? Sim, deu para entender. Eu estava lendo também, professor, num livro, que taxas muito baixas também pode ser sinal de que a pessoa já está em um overtraining, né? Porque ela pode perder a noção daquilo que ela consegue realizar, né? Enfim, ela pode não estar no seu ápice da sua performance, né? Então, a gente pode ser um indicativo, sim. Ah, tá. Só um minutinho, eu tô avisando aqui a galera do vôlei que eu vou atrasar um pouquinho. Um segundo momento que a gente consegue, uma segunda ferramenta que a gente consegue avaliar e utilizar para pensar no treinamento é a razão carga interna e carga externa. Como que a gente vai fazer isso? Quando a gente pega a razão, quando a gente fala razão e tem esses 2 pontos, é quando a gente divide a carga interna pela carga externa, né? Então, quando a gente faz essa divisão, a gente vai avaliar o estresse psicofisiológico que o atleta teve com aquele período de treino, né? Com aquela carga que ele teve durante aquele treinamento, né? Então, quando a gente aumenta a carga interna para uma carga externa padrão, pode inferir a fadiga do atleta. Então, se a gente pensar
que aquele atleta ele treinou por 2 semanas com a mesma carga e ele aumentou a carga interna, se a gente pensar lá, vamos supor que a média da carga interna dele foi, vamos supor que foi 500 unidades arbitrárias na primeira semana. E aí a carga externa a gente divide lá, foi 300. Então, nessa razão, a gente vai ter aí 500 dividido por 300, a gente vai ter 1,66. 1,66. Aí vamos supor que na segunda semana a carga externa se manteve em 300. Mas aí a média da carga interna dele foi para 700. Então, à medida que a gente aumenta a carga interna sem alterar a carga externa, aqui quando a gente faz 700 dividido por 300, a gente aumentou aqui para 2,33. Então, quando a gente aumenta isso, pode ser um indicativo de fadiga do atleta. A gente não alterou a carga externa e ele tem aumentado a carga interna, isso pode ser um indicativo de fadiga, né? Ou se uma carga interna for reduzida, seja com uma frequência cardíaca mais baixa, ou se ele colocar a percepção subjetiva mais baixa, para uma carga externa padrão, isso vai indicar que ele está ganhando condicionamento, ele está ganhando força, ele está ganhando resistência, né? Então, se a gente mantiver aqui 300, por exemplo, e aí que a percepção foi 500, na segunda semana, ao invés de ele colocar 700, ele colocar 400 dividido por 300 vai ser 1,33. Então, vai ser menor do que 1,66. Então, isso quer dizer que ele provavelmente está se adaptando melhor a esse treinamento. Manteve a carga externa e ele diminuiu a carga interna. Deu para entender? Sim. Então, os valores maiores dessa razão, eles podem indicar que para uma mesma carga externa, seja o seu aluno, o seu cliente, ele está alcançando a fadiga, e que a carga externa menor que o atleta consegue perceber o seu cansaço seja o indicado, né? Ou ele pode, às vezes a gente precisa, que eu falei, a gente precisa treinar também essa questão da carga interna, se a gente não tem a frequência cardíaca, não tem o lactato, por exemplo, que às vezes o treino foi exaustivo, mas o cara vai lá para ele não querer passar o recibo de que foi fraco, que foi forte, na realidade, ele põe uma percepção menor, né? Então, às vezes isso pode acabar prejudicando. Mas é um bom cálculo que a gente consegue utilizar. E, por fim, a gente tem o que a gente chama de monotonia e tensão. Vamos começar pela monotonia. O que é a monotonia do treino? A gente vai pegar a monotonia e vai, como uma variável do quanto a intensidade do treino, as cargas de treino variaram ao longo do tempo, né? Então, se a gente pensar que no treinamento é importante a gente ter alguns conceitos. Vocês já viram que a gente precisa fazer conta. A matemática ela não vai passar desapercebida. E aí a gente tem uma curva de Gauss, que a gente chama, que é essa curva aqui, né? Então, quando a gente pega a média, quando a gente faz o cálculo da média, a gente soma tudo e divide pelo número de observações que tem, né? Então, se eu quiser saber a idade média de vocês, a nossa sala tem lá, sei lá, 20 alunos. A gente vai somar a idade de todo mundo e dividir por 20. Isso vai dar um valor de média, né? Só que nem todo mundo vai ter a média. Por exemplo, a média de idade dos nossos alunos é 30, por exemplo. Mas vai ter gente, 30 está aqui. Mas vai ter aluno com 21 e vai ter aluno com 45, por exemplo. Então, um outro dado que é importante quando a gente pensa em média, e nessas médias, é o desvio padrão, que é esse DP aqui. Quando a gente fala em desvio padrão, é o quanto os números, os valores, eles se distanciam da média, né? Então, se a gente pensar
nessa questão da monotonia, deixa eu apagar aqui. Deu para entender o que é média e desvio padrão? Por isso que quando a gente pensa nas eleições, chega uma época de eleições, eles falam, candidato tem tanto percentual, 2 para mais, 2 para menos. É o quanto varia, né? O quanto a gente tem, que isso é o desvio padrão, né? Então, quando a gente tem um desvio muito grande, quando a gente tem o cálculo das cargas de treinamento e a gente tem essa variação muito grande na percepção da carga interna do treinamento, isso quer dizer um indicativo de monotonia, né? Então, quando a gente fala de monotonia, a gente vai pegar a soma, a média da percepção subjetiva de esforço, da carga interna de treinamento, e a gente vai ver qual que é o desvio padrão dela. Então, deixa eu ajudar aqui. Vou compartilhar. Caraca. Todo mundo está vendo um Excel? Uma planilha do Excel? Não, agora sim. Sim. Então, eu vou colocar aqui. Monotonia. Nessa parte aqui, a gente vai avaliar a monotonia. Então, o que eu coloquei aqui, ó, vamos supor que eu quero avaliar a monotonia de 5 dias de treino. Então, eu coloquei aqui no ponto 6, vai calcular a média da carga interna de treinamento no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. Então, vamos supor que o Juliano treinou, colocou lá a percepção subjetiva de 8, todos os dias de treino ele treinou 30 minutos, né? Então, para a gente calcular a carga interna, a gente vai multiplicar esse volume de 30 vezes a percepção subjetiva dele, né? Então, no primeiro dia ele colocou lá 8, então, 8 vezes 30 vai dar 240. No segundo dia ele colocou 5, 5 vezes 30 vai dar 300. Não. 150, desculpa. Olha eu falando da matemática e eu errando, né? 150. No terceiro dia ele colocou 8 também, deu 240. No quarto dia ele colocou 5 de novo, deu 150. E no último dia ele colocou 9. 9 vezes 30 dá 270. Então, a gente tem aqui a média da carga interna dele naquele microciclo, tá aqui, ó, 210. Deu para entender? Eu somei tudo isso e dividi por 5, dá 210. Aqui, nessa casinha do lado, existe uma fórmula no Excel que chama, você põe o igual, você põe desvepar de A. Ele calcula o desvio padrão. Opa. Ele calcula o desvio padrão da amostra. E aí o desvio padrão desses números aqui foi de 56,12. E aí vamos supor que no outro treino, o Juliano colocou lá que a carga interna foi 100, no outro foi 900, no outro foi 300, no outro foi 200 e no outro foi 200 de novo. Olha o desvio padrão como aumentou. Então, à medida que a gente tem esse desvio padrão muito alto, e aí o quanto ele se distancia da média, então aqui, olha só, 320 está muito parecido com 340. O quanto, se a gente voltar lá no primeiro exemplo, olha só, 56 era o desvio padrão e 210 era a média. Então, quanto mais se aproxima esse desvio padrão da média, olha só o segundo caso, a média era 340 e o desvio padrão
320. Então, alterou muito a percepção subjetiva dele ao longo do treinamento. Então, isso pode ser um indicativo de monotonia. Deu para entender? Deu, professor. Deu. Complicado, precisa de matemática, mas a gente chega lá. E aí, por fim, a gente dá para calcular também a tensão, né? Então, a tensão, ela está associada ao nível de ajuste ao treinamento, né? Então, nos períodos em que tem a carga está muito alta e muita monotonia, isso pode aumentar a incidência de doenças e lesões, né? Então, como que a gente calcula a tensão do treinamento? Então, a gente pega e calcula, multiplica a monotonia pela carga interna total daquela semana, né? Então, a gente vai, por exemplo, vou voltar lá no Excel. Então, a gente pega aqui, vamos supor que aqui eu também fiz um cálculo. A gente pega aqui, eu fiz deixa eu juntar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui a gente vai avaliar a tensão, né? Então, vamos supor que aqui o total da carga, a gente tem a média da carga interna dele, que foi 340. Aqui a gente tem, deixa eu voltar lá para aquele exemplo. Opa. Eu perdi aquele exemplo. Eu vou dar um exemplo mais parecido com aquele, onde a monotonia não está tão alta. Então, aqui a gente tem a média da carga interna, né? A gente multiplica percepção subjetiva pelo volume. Aqui a gente tem o desvio padrão, olha só, o desvio padrão, ele está bem longe, é 25 e a média é 260, então o índice de monotonia não é alto. Aí aqui a gente vai pegar, para avaliar a tensão, a gente vai somar, ó. Somei, eu vou copiar essa coluna aqui e vou colocar aqui, ó. 270, 300, 240 e 250. Aqui a gente tem 1.300. Aqui é a somatória da carga interna daquela semana. Quando a gente somou isso aqui, a gente vai pegar esse número aqui, 1.300, e multiplica por 25,49. Ele vai dar esse valor aqui. Esse é o índice de tensão. Deu para entender? Deu para entender o cálculo, professor, mas o índice de tensão vai me mostrar o quê? Então, vou voltar lá agora. Quando a gente vê que esses valores de tensão eles estão muito altos, porque se a gente pensar como que esse valor de tensão ele pode estar alto? Se a carga interna estiver alta e a monotonia estiver alta. Então, se a monotonia estiver muito alta e a carga interna estiver muito alta, a gente vai estar mais propenso a doenças e a lesões. Então, a gente não tem um valor ideal, assim, o único que tem um valor ideal é esse cálculo aqui, essa tabelinha aqui, que tem valores de referência, né? Mas se a gente pegar a razão carga interna e carga externa, não tem um valor de referência. Se a gente pegar a monotonia e tensão, a gente tem que acompanhar gradativamente em cada microciclo para a gente saber o que está acontecendo. Mas valores mais altos de tensão indicam maior propensão a lesões e o surgimento de doenças. Deu para entender? Sim, deu para entender. E por fim, para a gente encerrar,
eu acho que deu para entender o quanto é importante a gente não dá para... A gente precisa ser muito bom em prescrever exercício, mas não é só isso, né? Então, quanto a gente junta com outras áreas, a gente precisa da medidas e avaliação, a gente precisa de fisiologia do exercício. Em algum momento, a interdisciplinaridade ela vai ser muito essencial, porque a gente vai precisar conversar com um nutricionista, com um psicólogo, com um fisioterapeuta. A gente chega na transdisciplinaridade, que é o momento em que a gente consegue entender a importância de cada um e quando que um vai precisar atuar mais do que o outro, né? Então, o quanto a gente precisa, quando pensar nesse planejamento, ter noções administrativas, noções de instituição, onde a gente está, naquele clube, naquela federação, como que funciona a instituição que a gente está trabalhando. Do ponto de vista temporal, se a gente quer levar um atleta a uma Olimpíada, o quanto a gente tem que pensar temporalmente o que vai acontecer com ele, quais são os conteúdos que a gente vai abordar, ou seja, dentro da especificidade, quais são as capacidades biomotoras que a gente vai trabalhar, as questões socioambientais, psíquicas, técnicas, táticas, e por fim as áreas de aplicação, onde que a gente vai atuar, né? Se é no alto rendimento, se é para prevenir doenças, se a gente vai pensar em reabilitação, se a gente vai pensar em lazer, se a gente vai pensar em saúde. A gente tem que ter total noção de tudo, todo esse ambiente para no momento que a gente vai pensar em periodizar, né? E aí no final do livro vocês têm essa figura. À medida que a gente vai aumentando o nível de rendimento, para a gente chegar nesse alto rendimento, a gente tem que lembrar que existe uma fase pré-escolar, uma fase universal, uma fase de orientação, uma fase de direcionamento, uma fase de especialização, uma fase de aproximação e até chegar no alto nível, né? Então, às vezes você alcança o alto nível pulando alguma dessas etapas, né? A gente tem conhecimento de jogadores, principalmente esporte de alto rendimento, esportes coletivos, desculpa, que às vezes não tiveram uma base, não participaram de clubes de preparação específica, né? Mas o quanto a gente também, na questão temporal, a gente tem que respeitar tudo isso, né? Independente do público que a gente vai trabalhar e do objetivo que a gente vai trabalhar com essas pessoas, a gente entender em que fase do desenvolvimento essa pessoa ela se encontra, né? Dúvidas? Devem ter várias, né? Toda vez que chega na matemática, a aula fica interessantíssima. Gostei dessa sua ironia. Vamos fazer o seguinte. Comentário, Pode falar. Aquele calendário que você postou lá, não é, os meninos aí que jogam PES devem já ter feito quando joga uma Master Liga. Você coloca o seu jogadorzinho lá para evoluir tal coisa. Aí durante a semana ele evolui tal coisa. Tipo, já fiz. Só que na vida real não é tão fácil assim, né? Eu tô um pouquinho atrasado lá pro vôlei. Vão processando aí, depois podem me mandar, até se tiverem dúvidas, mandem áudio no grupo para todo mundo ver, que aí eu respondo. Só para a gente fechar essa questão, eu vou pedir para vocês 2 atividades. Uma, quero que vocês façam as questões da unidade 3 e 4 do livro e me entreguem de maneira individual. Não pensem que eu sou um carrasco nem nada, é só para uma maneira de vocês estudarem. Como a prova não sou eu que faço, é um jeito de vocês, de uma maneira avaliativa, tentarem responder essas questões, né? Então, no livro, não é do AVA, não precisa copiar, só coloca lá, 1, a resposta é A, 2, a resposta é E, 3, a resposta é D. Então, cada unidade tem 3 sessões, cada sessão tem 3 perguntas, então a gente tem 9 perguntas da unidade 3, 9 perguntas da unidade 4. Eu quero que vocês me entreguem individualmente até semana que vem. E aí, na periodização, que é o trabalho em grupo, eu quero que vocês montem, hipoteticamente, se vocês vão trabalhar numa equipe, se é um aluno de personal, se é alguém de reabilitação, de uma clínica, enfim.
Eu quero que vocês montem aquela tabela de macrociclo. Vou voltar lá tudo. Vou querer que vocês me entreguem. Quero que vocês me entreguem uma tabela assim. Hipotética, né? Então, vamos supor que vocês vão treinar alguém, e pode ser do jeito que está aqui, pode ser 4 meses, 5 meses no máximo. Vai treinar alguém segunda, quarta e sexta, então faz um xizinho lá, segunda, quarta e sexta. Se é um atleta de alto rendimento, ele vai treinar todo dia, você coloca os dias que ele vai treinar. Vocês vão pintar quando que vocês acham que é a avaliação. Aqui vocês vão colocar a capacidade que vocês querem trabalhar. Aqui o exemplo é força, mas vocês vão precisar trabalhar velocidade, vocês vão precisar trabalhar resistência. Então tem que ser de acordo com a especificidade da modalidade que vocês vão trabalhar, correto? Eu quero que vocês façam um gráfico, peguem um mesociclo. Então aqui a gente tem um macrociclo. A gente tem esse primeiro mesociclo, ele tem 4 semanas. Eu quero que vocês montem um gráfico de 4 semanas, escolham uma capacidade, falam, ó, nessa capacidade, nesse mesociclo de 4 semanas, eu vou trabalhar nessa dinâmica de cargas. Quero que dentro desse mesociclo, vocês escolham, ó, é o mesociclo 1, é o mesociclo 2, é o mesociclo 3, sei lá. Vocês escolham um microciclo e façam a dinâmica de cargas também de uma semana de treino. Se ele vai treinar 3 vezes só, então vai ter o gráfico na segunda, na quarta e na sexta. Se ele vai treinar todo dia, igual o exemplo aí. E eu quero que vocês montem uma sessão de treino. Aí você coloca lá para mim, ó, no mesociclo 1, no microciclo 2, o objetivo do treino vai ser esse. E aí eu quero que, um dia só, eu quero que vocês me falem o que vocês vão treinar. Se é o treino, a ideia era trabalhar lá velocidade, então vocês montam para mim um treino de velocidade. É um treino de resistência, vai ser intervalado, vai ser contínuo. Qual o número de séries, repetições, a intensidade, a pausa, a ação muscular, tudo isso que a gente viu até agora. Deu para entender? Não precisa fazer cálculo nem nada. Tá ok? Tá ok. Qualquer dúvida a gente manda no grupo lá então, Jorge, para não te atrasar lá também. Isso. Só para a gente finalizar uma última coisa. Como eu falei para vocês no começo, não sei quem está, todo mundo aí. Opa. Deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui no dia 4, semana que vem, o início na teoria do calendário, né? Das provas interativas. Contudo, a gente tem, com tudo isso que aconteceu, era para a gente ter aula prática. A gente teve aula prática, mas não teve todas. E aí, não sei se vocês viram, lá no AVA tem uma parte que está escrito aulas práticas, tem 4 vídeos lá. E aí, a gente tem, quando a gente entrega o curso para o MEC, o curso ele é avaliado pelo MEC, ele é autorizado pelo MEC, chega lá e fala, ó, tem a disciplina de treinamento. A disciplina de treinamento tem 60 horas no semestre, por exemplo. E dentre essas 60 horas, 20 tem que ser práticas. E aí a gente ainda não completou essas aulas práticas. Só que, infelizmente, a gente está seguindo os decretos municipais e estaduais e a gente não consegue estar junto. Então, a instituição colocou esses vídeos e aí a gente tem que fazer 2 aulas práticas. 2 aulas práticas. E aí eu queria ver com vocês se a gente consegue fazer semana que vem, no horário da nossa aula, no dia 4 e no dia 11. E aí a gente mataria isso que falta. O que são essas aulas práticas? Vocês assistem os vídeos e aí a gente tira dúvidas. E aí, vamos supor que a prova de vocês seja lá no dia 8. A gente pode usar o dia 4 para tirar dúvidas. A gente fala sobre o vídeo, mas a gente faz como se fosse uma revisão da matéria, entende? E aí eu queria ver, a ideia é que a gente combine com vocês. Não é uma coisa imposta. Então, vão pensando aí, eu proponho que a gente realize essas aulas no horário da aula mesmo, no dia 4 e no dia 11, e aí a gente fecha o semestre. Pensem aí,
e aí vocês me respondem no WhatsApp, pode ser? Beleza. A entrega do trabalho é quando? Então, era uma outra coisa também. Na teoria, que é o que eu falei do mundo real e do mundo ideal. O mundo ideal é pedido que a gente entregue todas as notas de trabalho antes de começar as provas. Então, eu teria que lançar tudo até o dia 3. Se vocês conseguirem me fazer até o dia 3, agradeço, mas sei que não é fácil. Então, tentem fazer, não me entreguem dia 30, né? Mas tentem me entregar antes de fazer a prova. A gente vai ver que dia que vai ser a prova de treinamento, mas tentem me entregar até o dia da prova. Pode ser? Ou então a gente foca nas questões, como são as questões, é uma maneira de ajudar vocês, tentem me entregar as questões até o dia 3. E aí o trabalho a gente deixa um pouquinho mais. Eu dou um jeito, eu me viro, eu brigo com o Tref, falo que vocês melhor, me entreguem. Então. Beleza? Mas nada assim, não vamos passar aqui do dia 11, nem nada do tipo, tá? Deixa eu ir que eu tô muito atrasado. Muito obrigado a todos. Falou, tchau, tchau. E se cuidem aí. E qualquer coisa, manda lá no grupo. Boa noite para todos. Obrigado. Tamo Tchau, junto. tchau. Um abraço, Jorge. Tchau. Valeu, boa noite.